porque tudo que fazemos acaba sendo para o Senhor. Carta aos Colossenses capítulo 4. Comentário de Mari Persona. Tem uma passagem em Coríntios que Paulo fala que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu não me lembro agora o versículo, não me lembro se é em segunda ou 1 Coríntios. Esse versículo do final do capítulo 3 também deixa claro isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ainda que a gente faça aos homens, que seja ao Senhor. É interessante entender isso, porque se nós nos lembrássemos disso sempre, né, nós evitaríamos uma série de situações nas quais nós nos envolvemos, às vezes, ou por fazer as coisas aos homens, ou por tratar os homens de maneira injusta, como ele vai falar agora no capítulo 4, no capítulo 3, no final do versículo do capítulo, ele diz, mas quem fizer agravo, versículo 25, Colossenses 3, quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Quando nós unimos todos esses versículos e nos lembramos também daquela passagem que o Senhor fala especificamente a respeito do juízo das nações, em Mateus 25, podemos até ler Mateus 25, essa passagem, ela é dirigida basicamente ao tempo da volta do Senhor Jesus à terra para reinar. Mas o princípio que é usado aqui nesse julgamento, ele vale para todas as épocas, para a vida do cristão nesse mundo. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Lembrando que essa passagem não está falando do juízo final, também não está falando dos galardões que Deus vai dar aos que fazem parte da igreja, quando depois forem arrebatados da terra, mas ele está falando do juízo das nações, que é quando Cristo desce ao mundo e vai julgar então as pessoas antes dele inaugurar o seu reino aqui na terra. E porá, versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na realidade, essa passagem, como eu disse, se refere ao momento em que precede o milênio. Isso aqui acontece depois da tribulação da igreja, no final da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, melhor dizendo, no final da grande tribulação. E essas três classes de pessoas aqui estarão diante, então, do rei, que é Cristo,
são 3 classes: são as ovelhas, os pequeninos, irmãos do Senhor, e os bodes. As ovelhas, aqueles que fizeram tudo para os pequeninos irmãos do Senhor, e o Senhor considerou isso como tendo feito para ele, pessoalmente. Quem são os pequeninos irmãos? Um remanescente de judeus fiéis que irá se converter durante a tribulação. E eles são judeus, eles são irmãos do Senhor, por serem judeus. E eles são pequeninos, porque eles são frágeis e fracos e perseguidos. E também os bodes serão aqueles que não farão todas essas coisas aos pequeninos irmãos. E assim, não fazendo, eles estarão não fazendo ao Senhor. Então esse princípio vale para todas as épocas. Aqui no nosso capítulo, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então quando eu visito, quando eu consolo, quando eu alimento, quando eu dou de beber, quando eu conforto, quando eu enxugo a lágrima do aflito, eu devo fazer isso para o Senhor. Agora, quando eu não faço isso, e existe a necessidade de ser feito, e se apresenta para mim, diante de mim, essa necessidade, e eu não faço, me nego a fazer, eu estou não fazendo isso para o Senhor. Porque eu deveria fazer tudo para o Senhor. Seja o fazer como o não fazer. Se eu me recuso a socorrer o aflito, se eu me recuso a alimentar o faminto, eu vou falar não para alguém que pede pão, falar, não, estou falando não para o Senhor. Eu estou me recusando a atender um que o Senhor coloca na minha frente. E, obviamente, a maneira cristã de proceder é assim, fazer o bem. Não estou falando aqui do que normalmente na cristandade, outro dia me escreveram perguntando se eu não concordo com a graça comum. E eu nem sabia o que era graça comum, precisei procurar na internet. É um termo teológico que é adotado por organizações cristãs, dizendo que a igreja tem sim que mudar esse mundo, ajudar todo mundo, alimentar todos os famintos e curar todos os doentes, etc. Então elas partem para movimentos políticos para tentar então mudar o mundo, interferem na política e tudo isso. Obviamente não concordo com essa graça comum, né, pelo menos nesses termos, porque a igreja não está aqui para mudar o mundo. A igreja está aqui peregrina, esperando o Senhor voltar para levá-la para o céu, e enquanto está aqui, ela se ocupa com o Senhor. E cada cristão individualmente se ocupa, obviamente, com o seu próximo, seja ele crente ou incrédulo. E essa é uma tarefa de cada cristão, a responsabilidade é pessoal de cada um. E é disso que ele fala aqui. Nós deveríamos fazer, pelo menos, para o Senhor. Então, se eu tenho um empregado, capítulo 4 de Colossenses, versículo 1, senhores, patrões, seria a mesma coisa na linguagem de hoje, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos ou a vossos empregados. Então, se eu sou patrão, eu não posso explorar. Um patrão cristão jamais poderá explorar um empregado. Nós sabemos que muitos patrões, né, não pagam de acordo, alguns atrasam, inclusive, para usar o dinheiro que já é do empregado, né, porque a hora que atrasa, está usando o dinheiro dele, não deixam de registrar o funcionário por alguma razão. Ele está prejudicando aquele funcionário, que às vezes não tem alternativa, se não continuar trabalhando ali, mas ele está fazendo isso para o Senhor. Ele precisa lembrar disso. Ele faz para o Senhor. E quando ele é servo, muitos servos ou funcionários, né, empregados, boicotam às vezes o seu patrão, roubam no serviço, usam o material e o tempo do emprego para proveito próprio. Eles estão roubando o Senhor, eles estão boicotando o Senhor, eles estão usando dos recursos que o Senhor dá da maneira errada e ilícita, né? Antiética até, como a gente fala no mundo dos negócios. Então é importante ter sempre isso em mente. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu poderia fazer ou falar para o Senhor? Se não, melhor não fazer e não falar. Porque é assim que nós deveríamos viver aqui. Fazei tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.